Bom dia, meu nome é Daniel Vieira. O webinar de hoje é sobre processamento de imagens. E quaisquer dúvidas, vocês podem mandar no chat. A nossa equipe de suporte aqui, a Fernanda e o Matheus, vão responder vocês. Tem 3 tópicos nesse webinar. Primeiro eu vou falar sobre melhoramento de imagens, através de equalização do histograma, filtros espaciais e filtros em frequência, e filtros otimizados para redução de ruído. O segundo tópico é sobre segmentação de imagens. Eu vou falar sobre sistemas de cores, binarização de imagens, transformações morfológicas para correção das imagens binarizadas, análise dos objetos nas imagens, e, por último, uma outra forma de segmentação que é através de detecção de bordas. E o último tópico é sobre detecção de features e matching de features e transformações geométricas. E mostrar uma aplicação específica disso, que é Image Registration. Vou explicar depois o que é. No primeiro exemplo, a gente tem aqui essa imagem desse pneu, e a gente não consegue enxergar muito bem os detalhes do pneu, porque a imagem, no geral, está muito escura. Se a gente olhar para o histograma da imagem, dá para ver aqui que a maior parte dos pixels se concentra aqui próximo de zero, que é o preto. O MATLAB contém algumas funções que podem corrigir isso. Por exemplo, essa função HistEq. O que essa função faz? Ela tenta equalizar o histograma. Ela tenta transformar um histograma qualquer em um histograma aproximadamente contínuo, como a gente vê aqui na direita. E o resultado aqui, a gente consegue enxergar muito mais detalhes desse pneu na imagem. Essa função, assim como a maioria das funções do MATLAB, tem uma dúzia de opções dentro dela para você controlar melhor como ela funciona e tentar buscar a sua solução perfeita. Uma outra função que pode fazer isso também é essa função ImageJust. Ela não tenta, diferente da HistEq, ela não tenta equalizar o histograma diretamente, ela simplesmente permite que você passe através desses 3 parâmetros aqui, como que ela vai transformar os pixels da imagem. Ela vai aplicar uma função em cima deles para transformar eles. Aqui eu dei um exemplo mantendo no default mesmo os 2 primeiros parâmetros, que é intervalo de entrada e intervalo de saída, e mudei só o gama. Vocês veem aqui um gama muito pequeno, ele deixa a imagem clara demais, estraga a imagem. Um gama muito grande, não vai fazer muito próximo de 1, não vai fazer muita diferença, eu vou continuar não enxergando muito bem. Um gama razoável para essa imagem seria aqui, 0.4, 0.5, ajusta a imagem o suficiente para enxergar alguns detalhes a mais do pneu. Uma outra forma de melhorar as imagens através de melhorar, entre aspas, as imagens através de filtros. Essa imagem aqui foi piorada artificialmente, eu coloquei um ruído gaussiano em cima dela. E se eu quiser tentar tirar esse ruído, eu posso aplicar um filtro. Como que eu construo filtros no MATLAB? Através dessa função fSpecial aqui. Ela recebe pelo menos 3 parâmetros. Primeiro, o tipo de filtro que eu quero, tem diferentes que você pode escolher. Segundo, o tamanho do filtro, sempre números ímpares. E do terceiro para frente são os parâmetros que configuram o filtro que eu escolhi. No caso do filtro gaussiano, é o desvio padrão da minha gaussiana. Se fosse outro tipo de filtro, pode ter 2, 3 parâmetros aí. Daí vocês precisariam olhar na documentação para saber o que preencher aqui. Em seguida, eu aplico esse filtro na minha imagem através dessa função InFilter. InFilter aplica sobre a imagem X o filtro que eu construí aqui na variável H. Outra forma de fazer isso, totalmente equivalente, é através de filtros de frequência, ao invés de filtros espaciais. Como que se faz isso? Eu construo o filtro exatamente da mesma forma, e eu faço a transformada de Fourier com essa função FFT2,
tanto do meu filtro quanto da minha imagem, e multiplico os dois. E em seguida faço transformada inversa de Fourier. Os dois procedimentos são equivalentes, esse é um pouquinho mais complicado, mas ele tende a ser computacionalmente mais eficiente. Então, se você tiver, talvez valha a pena ir por este caminho aqui. Vocês também podem ter reparado que a imagem não melhorou com o filtro. Ela, na verdade, piorou, ela está borrada. Filtros sempre tendem a fazer isso. Eles nunca melhoram de verdade a imagem, eles pioram. Mas, então, por que se usa filtros? Porque se você usa o filtro, porque se você conhecer as propriedades do ruído da sua imagem, você consegue criar o filtro de forma otimizada para eliminar o máximo possível de ruído, deteriorando o mínimo possível a sua imagem. Esse é um processo bastante complicado de se fazer, exige fazer umas contas no papel antes para entender o seu problema, mas um primeiro teste possível de se fazer é o filtro de Wiener. O filtro de Wiener é um caso específico de filtro otimizado para redução de ruído. Ele supõe que o seu ruído é um ruído branco, ele é constante em todo o espectro de frequências, e você pode estimar ele simplesmente pegando um quadradinho aqui no cantinho da sua imagem, onde é um preto quase constante, tira o desvio padrão dessa área e você tem uma estimativa do seu ruído. E aplica a função Wiener 2 aqui do MATLAB. Vocês podem ver que veio bastante, enquanto a imagem aqui de Saturno continua quase tão boa quanto a original. Ok, então. Próximo tópico. Sistemas de cores. Os nossos monitores são todos RGB. Ele tem um pixel vermelho, um verde e um azul. O sistema RGB ele é conveniente por isso, porque os monitores são assim. Mas esse não é o único sistema de cores. Tem esses 4 que eu estou mostrando aqui, que eu vou discutir um pouquinho, e tem alguns a mais ainda. Por exemplo, o sistema YCBSR, ele não codifica as cores como vermelho, verde e azul, ele codifica as cores só no canal CB e no CR. O canal Y, ele só fala da intensidade de luz, vai do preto até o branco. O sistema LAB também, só que ele codifica diferente. Ao invés de ser um degradê do amarelo para o azul e um do verde para o vermelho, é aqui um do azul para o vermelho e do verde para o amarelo, algo assim. E o canal L também é para a intensidade da cor. E o HSV, ele codifica toda a informação de cor em um canal só, no canal H aqui, nessa roda de cores que a gente está acostumado do Paintbrush, por exemplo. Nos outros dois canais, o S é o de saturação, ele diz quanto forte está aquela cor. Se estiver no 0, não é cor nenhuma, é cinza. Se estiver no 1, é a cor mais brilhante possível. E o V é o de intensidade de luz, vai do preto até o branco. Se estiver no 0, é preto. Se estiver no 1, é cor máxima. Por que eu estou falando de sistemas de cores? Porque uma das formas mais comuns possível de segmentação de imagens é através das cores. O MATLAB tem um aplicativo chamado Color Thresholder, onde a primeira coisa que você faz é selecionar um sistema de cores para trabalhar em cima da sua imagem. Nesse exemplo, eu selecionei o HSV e em seguida eu selecionei aqui, desenhei de forma interativa o baldinho para quê? Para selecionar só tons de azul. E em seguida o MATLAB gera para mim uma função aqui, essa função Blue Bucket aqui, que segmenta tons de azul da minha imagem. Eu criei também outras duas funções, um orange para pegar a laranja e um white para pegar tons de branco. E tá aqui o resultado de segmentação dessas 3 funções. A gente vê que ainda tem bastante sujeira nessa segmentação. Então,
o passo seguinte é aplicar transformações morfológicas em cima desse resultado. O que é a transformação morfológica? É uma função que eu vou passar sobre a minha imagem inteira, pedacinho por pedacinho, aplicando alguma lógica em cima. Por exemplo, essa função enclose aqui, com um elemento de estrutura em forma de disco, de 2 pixels de raio, o que ela faz? Ela tem a tendência de diminuir pontos que são pequenos já, e a grudar objetos que estejam bastante próximos um do outro. Por exemplo, aqui, né, nesse pedacinho da imagem, essa faixa acaba sendo grudada no resto da bola. Em seguida, essa BW, o que ela faz? Ela elimina pontos pequenos da imagem. O que é pequeno? Nesse caso, eu defini que pequeno é menor do que 500 pixels de área. E essa BW Area Open acaba eliminando essa sujeira que está na imagem. E essa infill, no final, com a opção Rollers ativada, ela preenche os buracos. Então, esses pontos pretos dentro de objeto branco, ela elimina para mim. E fica uma segmentação bem mais limpa. Segmentação final está aqui. Esse é um exemplo bastante trivial e bastante didático de como se faz esse tipo de coisa. Eu poderia ter feito aquilo no Paintbrush, por exemplo. Teria sido até melhor. Mas para uma imagem como essa, não é nem um pouco factível fazer na mão, usar um programa do tipo Paintbrush. Então, como que eu tentaria, por exemplo, contar e medir os grãos de arroz dessa imagem? Primeira coisa, corrigir o fundo. O fundo estava, como vocês podem ver, ele é mais iluminado aqui em cima e mais escuro aqui embaixo. Eu posso corrigir isso com essa transformação em top hatch aqui, com um disco bem grande de 20 de raio. Em seguida, eu binarizo a imagem, com a função inBinarize do MATLAB. BW Area Open, que elimina pontinhos de ruído que podem ter sobrado no final. Esse BW Label, ele analisa essa imagem buscando regiões brancas e contando essas regiões e separando uma por uma. Então, esse é o resultado da BW Label, desculpa, onde eu pintei de cada grãozinho de arroz com uma cor aleatória. E o que eu faço com essa imagem? Eu faço estatística em cima. Eu posso, uma vez que todos os grãos já estão separados e devidamente rotulados, labeled aqui, eu posso usar uma função como essa, por exemplo, vision. Para medir cada um deles. Então, por exemplo, eu quero área, centro e bounding box de cada um deles. E esse objeto criado aqui, vision.blobAnalysis, faz essa análise para mim, com algumas opções aqui. Um outro exemplo de segmentação por cor, que é bastante similar, nessa imagem, não funcionaria muito bem usar a imagem inteira, porque cada uma dessas células se toca. Toda essa região aqui, se eu tentar segmentar um objeto só. Mas se eu usar só o canal vermelho são os núcleos das células. Os núcleos, eles são bem mais definidos, bem mais pontuais, digamos assim. Eles são melhor separados um do outro do que a célula inteira. Então, selecionando só o canal vermelho, está aqui, uma imagem preto e branco. E eu função aqui em Find Circles. O que ela faz... Opa, desculpa. O que ela faz é buscar círculos na minha imagem. Então, ela busca círculos dentro de uma faixa de raio. No caso, eu selecionei raio de 3 a 12 pixels. E ela retorna o centro e o raio de cada círculo. E uma métrica de confiança. Quanto a função acredita que aquele valor, que aquele círculo é de verdade, não é um erro de cálculo. E por último, essa função vCircles desenha os círculos em cima da imagem para mim. Eu mandei ele desenhar com uma cor proporcional à minha métrica de confiança, para que eu
para que o roxo seja o mais confiável. Roxo. Seja o mais confiável possível e o vermelho seja o menos de todos. E aqui um exemplo real que eu tive de processamento de imagem do meu primeiro ano de mestrado, na verdade. Eu vou contextualizar um pouco primeiro. Eu fiz uma matéria sobre detectores de partículas alfa no primeiro ano do mestrado. Em particular, a gente usou o LR115, que é um detector de radônio. O radônio, qual que é o problema dele? Ele é um gás nobre, ele não reage com nada, então você não consegue detectar ele quimicamente, você tem que detectar através de algum processo diferente. Ele é pesado, então ele se acumula dentro de minas, porões, qualquer lugar fechado e baixo. Ele é emitido por material de construção, que é uma coisa incrivelmente comum na nossa vida, por atividade sísmica e alguns outros processos também. E ele decai em outros elementos radioativos, de acordo com essa sequência aqui que está na figura. Primeiro, ele é filho do rádio, na verdade. Depois o radônio vem polônio, isótopos de chumbo, bismuto, polônio, blá, 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 até chegar num elemento, num isótopo estável de chumbo. Já deu para perceber que ele é um gás bastante problemático, então é bom saber quanto radônio tem por aí. Isso é um detector de radônio. São basicamente dois copos colados pelo fundo, com um detector LR115 colado no fundo de cada um. Cada copo é coberto, um com uma membrana, pode ser um filme de PVC, por exemplo, e o outro um papel poroso, pode ser até um papel toalha de cozinha, um filtro de café, qualquer coisa desse tipo. Como cada copo está coberto com uma coisa diferente, a quantidade de radônio que entra em cada um é diferente. E isso vai estimular o detector LR115 de uma forma diferente. E quando eu analisar cada um deles, por essa diferença, eu consigo calcular quanto radônio tem no ambiente. E como que é o LR115? Ele é basicamente uma folha de um tipo de plástico, um polímero, que tem cor de Coca-Cola quando você olha no microscópio. Depois de deixar esse detector exposto em algum lugar, eu tiro ele, dou um banho de ácido quente nele, e o que o ácido vai fazer? Ele vai correr o detector por inteiro, mas os pontos em que alguma partícula alfa caiu em cima, ele vai corroer muito mais e vai furar o detector até atravessar. E esse furo eu consigo enxergar no microscópio e ver uma imagem desse tipo. Então, pelos exemplos anteriores, vocês já devem estar adivinhando o que eu fiz, o que se faz para processar uma imagem dessas, né? Os pontos brancos aqui são os furos de partícula alfa, que eu estou vendo no microscópio. Eu consigo segmentar por cor através dessa função feita no Color Thresholder aqui, que pega pontos brancos. E uso Blob Analysis para medir cada um dos objetos encontrados e a função vCircles no final para desenhar cada um deles. E pelo resultado dessa Blob Analysis, eu pedi área, centro, semi-eixo maior e semi-eixo menor da elipse e orientação da elipse. E estão aqui os resultados dessa estatística toda em cima dessa imagem. Cada detector produz muitas imagens dessas. Isso aqui é menos de 1 milímetro quadrado do detector. E através desses resultados estatísticos é possível estimar a quantidade de radônio que tem no lugar que ficou exposto esse detector. Outra técnica de segmentação de imagem é através das bordas. Por exemplo, nessa imagem, segmentação por cor não funcionaria muito bem, porque é tudo verde. Verde meio amarelo. Mas as bordas são bem definidas de cada uma, então eu posso usar essa função do MATLAB aqui, Edge. Essa função contém pelo menos uns 10 algoritmos diferentes para detecção de bordas em imagens. Você seleciona o algoritmo por esse segundo parâmetro aqui. No caso, eu escolhi o método de Kane.
E para cada método você também pode escolher diversas opções. No caso eu não escolhi nenhuma, ele deixei o default da função mesmo. E aqui está o resultado dessa função. Ela basicamente transforma a minha imagem em um desenho, falando de forma intuitiva. E com esse desenho, agora fica fácil aplicar uma função do tipo find circles, buscando círculos com um raio de 50 até 200, que é algo próximo do tamanho das minhas frutas, ajustando um pouquinho a sensitividade, a polaridade aqui, porque eu estou buscando círculos brancos em fundo preto, assim por diante. E no fim desenha os círculos. O último assunto aqui é Feature Detection. O que é Feature Detection? De forma bastante geral, é buscar características das imagens. O que ele chama de características, o MATLAB? Depende da função usada. Tem 6 funções no MATLAB para detectar features, cada uma um tipo diferente de features. Detect Emissary Features, por exemplo, detecta regiões aproximadamente constantes da imagem. Então aqui eu tenho uma região aproximadamente inteira laranja, aproximadamente inteira amarela, assim por diante. Já a Detect Surf Features, ela busca por pontos invariantes. São pontos que, se eu alterar um pouquinho a minha imagem, rotacionar um pouquinho, aumentar ou diminuir um pouquinho o tamanho dela, assim por diante, esses pontos não vão mudar muito, nem de lugar, nem de características. E é isso que essa função detecta. Já a Fast Features e Brisk Features buscam por quinas nas imagens, basicamente. Vocês podem ver que os pontos se concentram aqui em cima das quinas da imagem. Alguns nem tanto, mas a maioria. E o que se faz com as features da imagem? Um exemplo do que se faz é Image Registration. Imagina que você tem duas imagens do mesmo objeto, só que tiradas de forma diferente, de um ângulo diferente, ou uma inclinada em relação à outra, uma mais perto do que a outra, ou qualquer coisa. O que você pode, através das features da imagem, criar um código para você ajustar uma imagem à outra e conseguir deixar as duas perfeitamente alinhadas. Então, nesse caso, eu tenho essas duas imagens, eu detectei as features. Como são os mesmos objetos, eu espero que tenham as mesmas features, só que como uma está inclinada, as features de uma delas vão estar inclinadas também. Em seguida, eu transformo essas features em tabelas numéricas, esses descritores aqui. Por quê? Porque é mais fácil para o computador digerir, só por isso. E com essas duas tabelas, da imagem X e da imagem Y, eu consigo casar as features de uma com a outra e vai me retornar aqui uma lista de índices. Índices do quê? Índices das features da imagem X que casam com as features da imagem Y. E com as features de cada uma já casadas uma com a outra, eu consigo usar Estimated Geometric Transform para descobrir qual foi a transformação aplicada nessa imagem, para chegar nessa imagem. E aqui a matriz de transformação obtida. Alguém com um pouco de background matemático aqui pode identificar que isso é uma rotação de 30 graus. Ok. E em seguida, uma vez que eu sei qual é a transformação matemática que leva uma imagem na outra, eu consigo 2D aqui para criar um referencial único para as duas e Warp para desfazer a transformação da imagem. Então, a imagem que estava inclinada, agora a outra. Um exemplo real entre aspas, de detecção de features. Eu peguei essa imagem do projeto Juno. Talvez vocês tenham ouvido falar, uma sonda da NASA que foi para Júpiter, chegou lá, está orbitando o Júpiter desde então e mandando algumas imagens bem legais para a gente.
referência aqui para vocês. Tem várias imagens para pegar de lá. Essa imagem aqui já é uma montagem de muitas e muitas imagens olhando para o polo sul de Júpiter. Mas ela ainda não está muito boa. Dá para ver que ela está bem opaca. Não dá para coisa em cima dela. Dá para usar a ImageAdjust, que eu mostrei lá atrás, para aplicada sobre cada um dos canais de cor da imagem, para realçar essa imagem. Quando eu li o histograma da imagem, eu vi que os canais de cores não estavam distribuídos de 0 a 1 como deveriam, estavam distribuídos de ponto 2 a ponto 6, o que é estreito demais, é por isso que estava tão opaca. Eu usei ImageAdjust para deixar distribuído de 0 a 1 certinho, como fica bom para ser enxergado. Em seguida, essa ImSharpen aqui, o que ela faz é reforçar um pouco as bordas da imagem. E em seguida, eu apliquei Detect MStar Features. Para quê? Para tentar medir as tempestades da imagem. Esse monte de círculos que tem na atmosfera de Júpiter são todos tempestades, são rodamuinhos. Então, Detect MStar Features me retorna elipses, que são uma primeira aproximação do tamanho e orientação dessas tempestades. Aqui uma outra imagem também de Júpiter, de um detalhezinho. Só um pedaço pequeno da superfície. Esse código é para segmentação de cores também, mas é uma técnica diferente das que eu mostrei antes. Primeira coisa que eu fiz aqui foi, com essa função reshape, transformar desculpa, essa função aqui é RGB2Lab, passar do sistema RGB para o sistema Lab de cores. Em seguida, essa função reshape aqui, para transformar os canais de cores, ao invés de imagem, transformar em uma tabela de números. Por que uma tabela de números? Para aplicar essa outra função aqui, K-means. O que essa função faz? Ela tenta agrupar os meus números em dois grupos diferentes. 2, porque eu escolhi 2 aqui. Tá? Por que isso? Porque eu estou vendo que essa imagem tem basicamente duas cores. Esse marrom sujo aqui, das tempestades, e esse cinza azulado, que seria o fundo da imagem. Então, eu espero que essa minha tabela de números tenha também dois grupos de números. Com o resultado dessa função K-means, eu transformo de volta numa imagem de novo, aplicando o reshape. E o que são esses índices? Eu pedi dois grupos, então eles são todos 1 ou 2. Eu quero transformar isso numa imagem binária, então, que é 0 ou 1. Então, eu só subtrair 1 aqui. Agora é 0 ou 1. Tendo uma imagem binária, eu apliquei algumas transformações morfológicas aqui. Bridge para conectar coisas quebradas por um único pixel. Infill para preencher buracos. E BWR Open para tirar pontinhos de ruído que tenham eventualmente ficado na imagem. E está aqui o resultado da segmentação. Tempestades aqui, fundo aqui. Eu posso, de novo, aplicar Detect MStar Features para tentar medir medir as tempestades. No caso, eu omiti aqui os argumentos da função, porque era muita coisa, não ia caber aqui no slide. E um exemplo de uma feature detectada, no caso, a feature 10 de uma delas. Aqui, o que tem de informação aqui? Tem posição na imagem, eixos, semi-eixo maior e semi-eixo maior da elipse, orientação da elipse, isso aqui não está em graus, e uma lista de pixels que pertencem àquela feature. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Espero que vocês tenham percebido as vantagens de se usar o MATLAB para processamento de imagem e para outras coisas também. Que
as funções do MATLAB, de forma geral, elas oferecem bastante facilidade para fazer o processamento das imagens. Você não tem que entender perfeitamente o que a função está fazendo por dentro. Se você entender conceitualmente o que ela faz, é fácil de aplicar, porque você só tem que saber o nome e os argumentos da função. Ele é versátil, cada função tem 50 milhões de parâmetros possíveis para você customizar o comportamento dela. E, por ser fácil e versátil, você tem liberdade para experimentar diversas técnicas possíveis. Você não precisa decidir de antemão o que você vai aplicar no seu caso. Você pode simplesmente testar muitas opções e usar a que deu o melhor resultado. E é isso. Quem tiver dúvidas, vocês podem mandar no chat. Eu posso ou a Fernanda pode responder pelo chat também. Alguém perguntou aqui sobre usar a função edge para detectar letras e números. Thomas Sávio está aqui. Você pode, mas tem uma coisa mais prática. O Computer Vision Toolbox tem uma função chamada OCR, isso, uma função chamada OCR, que basicamente ela faz isso, ela detecta texto em uma imagem. Ela é um scanner, uma função scanner, e já converte diretamente em texto. É a forma mais prática possível de se fazer isso. Pergunta do Jackson Malman, por acaso vocês conhecem alguma função scanner que faz o seguinte: tenho 250 mil frames, e destes quero selecionar frames que tenham crianças, por exemplo. É possível, tem funções no Computer Vision Toolbox que detectam faces, por exemplo. Então, você pode usar uma dessas como um ponto de partida para detectar todas as imagens que contenham rostos de pessoas. E você pode treinar um detector similar para detectar coisas outras coisas. Não precisa nem ser gente, podem ser objetos, ou pode ser crianças. É possível fazer. Obrigado pela participação de todos. O webinar logo vai estar disponível no nosso canal no YouTube.